Boa noite a todos. Bom, queríamos agradecer a presença de todos, dar as boas-vindas àqueles que já são da casa, que já são frequentadores. Sejam bem-vindos e quem está aqui pela primeira vez, que sejam também bem-vindos, sintam-se em casa, acolhidos. Meu nome é Tereza, sou trabalhadora aqui da casa. Ao meu lado está João Luiz, também trabalhador da Fraternidade Espírita Missionários da Luz. João Luiz, essa noite, ele vai discorrer sobre o tema o aniversário e lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. A referência, a pesquisa que ele fez foi na literatura espírita, né? Ele fez várias pesquisas e não teve um livro assim definido, a não ser algumas consultas que ele fez, né, da doutrina. Bom, antes de começar propriamente, eu sou na rua, trabalho com as gestantes, visita os asilos, né, dos idosos, então tem uma infinidade de trabalhos que vocês podem. Visita o Hospital da Miroeira, e alguém que tiver interessado pode procurar, né, tanto doutrina espírita. Quem tiver interesse e não tiver nenhuma base, o primeiro estudo é o CID. Esse estudo, ele acontece às sextas-feiras, de 7h30 às 9 da noite. Quem tiver interesse, quem quiser conhecer mais sobre a doutrina, pode também procurar a menina lá na recepção, né, para poder ter mais informações. Todos esses trabalhos de estudo estão lá embaixo no térreo, no banner, são os trabalhos, tem lá todas as informações, dia, horário dos trabalhos, e também no quadro de avisos sobre os estudos. Bom, outra informação importante, que é a FELEOL. A FELEOL vai acontecer no domingo, então vai acontecer no próximo domingo, dia 13, às 9 da manhã, das 9 à 1 da tarde. Lá vão ser vendidos vários livros em bom estado, livros bem baratinhos, tudo com tema espírita, a partir de R$1. Então, quem tiver interesse, gostar de visitar feiras de livros espírita, essa é a oportunidade. Também, nessa feira, vai haver palestra com Frederico Menezes e Wilson Gomes, além de barraca de lanches e também de artesanatos. Então, vai ser uma manhã bem cheia de atração e quem tiver interesse, estão convidados. Vai ser lá em Salgadinho, no Lar Espírita Ceci Costa, no Instituto Espírita, deixa eu ver aqui o nome direitinho, Allan Kardec, certo? Fica lá em Salgadinho. Bom, eu trouxe uma mensagem para essa noite, nesse livro aqui, ó, Centelha do Cristo, de Rafael Lavarini. E ela diz o seguinte: dor e caridade. Se te julgas infeliz, busca o contato com as dores alheias. Não tenhas dúvida de que esse esforço não será em vão. Agindo assim, tornar-te-ás uma pessoa mais paciente e compreensiva. Dominarás os teus impulsos menos dignos, fazendo com que as fibras mais sensíveis da tua alma sejam despertadas do sono do egoísmo. Se o momento é de sofrimento, busca o consolo servindo. Assim Jesus fazia. Os cegos veem e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Essa passagem está em Mateus, capítulo 11, versículo 5. E isso faz nos pensar o quê? Que nós devemos sempre fazer o bem, não é? E fazer como Jesus fez, sempre ajudando, amparando, fazendo bem a todos, sem olhar a quem. Tá? É isso. Então, agora, nós vamos
elevar os nossos pensamentos aos céus, né? E refletirmos, fazer uma oração. Mestre Jesus, Mestre amado, espíritos de luz que estão aqui presentes, agradecidos estamos por essa oportunidade de estudo, de trabalho também, que possamos, Senhor, abrir as nossas mentes, nossos corações, para absorvermos tudo que for dito nessa noite, para que sirva para o nosso aprendizado, para a nossa reforma moral. Agradecemos por essa noite aqui, todos reunidos em Teu nome, e que possamos, Senhor, sempre estarmos abertos aos estudos, aos trabalhos dessa casa e atendendo a tudo que for dito e que vier do Evangelho que foi ensinado e exemplificado por Jesus. Que nosso irmão João Luiz, que ele possa ser intuído pelos espíritos de luz, para que possa discorrer sobre o tema de forma clara, precisa, para que todos possam entender, né? E todos saírem daqui mais abertos, mais entendidos de toda essa doutrina. Que assim seja, Senhor Jesus. Bom, vou passar a palavra agora para João, para que ele possa começar a sua reflexão dessa noite. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe a todos e que possamos aproveitar ao máximo essas reflexões, né, que vamos fazer nessa, eu não diria uma palestra, mas nessa comemoração, né, essa comemoração pela publicação desse livro tão importante para a humanidade, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Em abril de 1864, Kardec ele dava mais um passo na consolidação da doutrina que viria esclarecer a humanidade a respeito das verdades, né, sobre a realidade da vida material e espiritual. Naquele período, é importante inicialmente fazer um contexto, né? Naquele período em que Kardec estava em pleno processo de consolidação da doutrina, então, na Europa, sobretudo, nós tínhamos instalado, digamos assim, ou tínhamos em pleno desenvolvimento um pensamento, né, uma linha de pensamento filosófica que era o pensamento liberal. Um pensamento que era um pensamento espiritualista, né, ali no século XIX, e que eles tratavam justamente de temas como a fraternidade, como a liberdade, né? Inclusive, são palavras que estavam presentes, embora não muito praticadas no início, né, após a Revolução Francesa, mas a liberdade, a igualdade e a fraternidade são palavras que refletiam o pensamento de uma ala, digamos assim, daqueles que foram, que trabalharam em prol da Revolução Francesa, né? Porque nós sabemos que havia um grupo radical extremista e esses que cometeram, né, os grandes abusos, mas havia um grupo que era o grupo dos grandes pensadores. Então, nesse período aí, nós vamos ter, por exemplo, Immanuel Kant, que vai ser um filósofo que vai ter uma influência muito grande sobre a sociedade de modo geral e sobretudo, em Kardec, porque Kant ele discutia muito a questão da heteronomia e da autonomia. Então, ele dizia o seguinte, ele conceituava a heteronomia de forma bem resumida, né, e simples, como sendo aquela situação em que nós aceitamos as ideias de forma preconcebida, sem contestar. E isso aí ele aplicava diretamente, por exemplo, às religiões, que desde os primórdios da humanidade, esse modelo, né, de pensamento da heteronomia, em que se apresentava as verdades para a pessoa e ela tinha que acreditar, ela não tinha que contestar.
Então, isso funcionava meio como uma troca. Você, por exemplo, você faz a vontade de Deus e você é recompensado. Você não faz e você é castigado. Então, era como se fosse uma negociação. E a partir daí o que acontece? Né? Isso desde lá atrás, nos primórdios. Então, os líderes religiosos eles se utilizam desse princípio de heteronomia para impor as suas vontades, para controlar as massas. E ainda hoje nós vemos ainda a heteronomia, né, presente na vida de muitos de nós. Então Kant ele vem trazer o conceito de autonomia, que é o inverso disso. Porque pelo conceito de autonomia, nós vamos decidir, nós vamos definir o que é certo e o que é errado, nós vamos definir as nossas escolhas a partir da nossa consciência, a partir da nossa reflexão. E vejam que é exatamente o que Kardec propõe no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que ele fala sobre a fé, quando ele diz que a fé tem que ser raciocinada. Então, veja que essa influência, né, da época assim, dos grandes pensadores, ela foi fundamental na formação daquele professor, e tinha que ser um professor, né, para poder organizar. Ele sai do seu trabalho fundamental, digamos assim, enquanto educador, né, reformulando a estrutura educacional da França, e aí ele assume agora uma nova missão, já não mais se falando, né, em Hippolyte Léon Denis Rivaio, mas agora como Allan Kardec, que teria então como missão estruturar a doutrina espírita. E aí, o Livro dos Espíritos, lançado em 1857, ele já começa nos trazendo alguns esclarecimentos importantes sobre o Espiritismo. Porque a primeira coisa é, para quem pensa que o Espiritismo é uma religião, não é. O Espiritismo não é uma religião. Porque se nós considerarmos o princípio da heteronomia, é dessa forma que a religião, de modo geral, tem sido apresentada a nós. Aceite sem contestar. Porque as coisas são assim, porque Deus quer assim. Então Kardec, no Livro dos Espíritos, ele vem dizer que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas relações. E mais, quando nós dizemos que o Espiritismo é uma ciência, é importante perceber que ele esclarece aí que não é uma ciência tradicional, que funciona do modelo tradicional. Porque no modelo tradicional de ciência, o pesquisador, digamos assim, ele vai simular situações que ele percebe, ele vai simular a partir de uma hipótese. Então ele pensa assim, por exemplo, se eu jogar esse controle para cima, eu vou criar uma hipótese. Ele vai subir indefinidamente, vai lá para o céu. Essa é a minha hipótese. Mas existe a outra, que eu esteja errado, que ele vai cair. Então o que é que eu faço? Eu criei uma hipótese, né? E jogo para cima. Ah, ele caiu, então minha hipótese estava errada. É assim que funciona a ciência, né? A grosso modo. Então, a ciência espírita, ela não tem como fazer isso, porque o conhecimento que nós adquirimos a partir dela é um conhecimento que é enviado para nós da turma que está do lado de lá. Ou seja, dos espíritos, né? Que estão no plano espiritual e nos mandam, então, esse conhecimento. Aí, bom, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí ele usa um método, por isso que é ciência. Ele vai usar um método que é avaliar se aquelas informações estão corretas.
e é quando ele vai, então, utilizar, isso ele apresenta na introdução, né, do Evangelho, a forma que ele definiu para saber se aqueles ensinamentos, que no caso, se fosse na ciência material, era hipótese, né, estavam corretos ou não. A gente fala nisso daqui a pouco. E ele vai dizer assim, ó, as ciências ordinárias, como eu estava falando, elas assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação da inteligência, de inteligências dotadas de vontades próprias dos espíritos. E aí ele usa, então, o controle universal dos ensinos. Como é que eu vou saber se isso está certo? Que essa informação está correta? Então ele começa a mandar a mesma pergunta para que médiuns em lugares diferentes do mundo, e chega um momento que ele está trabalhando com quase 1000 centros, em mais de 200 lugares diferentes, e à medida que as respostas vão chegando, ele vai então agrupando aquelas que correspondiam à mesma resposta, daquela mesma pergunta que ele enviou. Então, é assim que ele trata, digamos assim, as informações que vão subsidiar, né, aquela doutrina. Por que doutrina e não religião? Porque doutrina é um conjunto de princípios que vão fundamentar um sistema. Uma religião é um conjunto de práticas e de valores que liga, que une as pessoas em torno da divindade. Então, veja, no conceito de religião, você tem valores a receber e aceitar. No caso da doutrina espírita, você tem ideias, você tem conceitos para pensar. Porque toda a obra de Kardec, vocês vão perceber que, se nós lermos qualquer dos livros em sequência, ele não diz isso assim, não. Ele vem construindo as ideias. Ele vem passo a passo refletindo sobre aquilo. Então, esse é o grande diferencial. Então, é nesse contexto que ele vai, em abril de 1864, lançar esse livro, mas com o nome de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando foi lançado o Evangelho, ele tinha esse nome. Era a Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele faz uma apresentação desse livro, vamos dizer assim, uma propaganda, né? Ele faz uma apresentação na revista Espírita daquele mês em que o livro é lançado, do dia 15, e ele diz assim, ó, as máximas evangélicas, elas são incompreendidas. Poucos as conhecem a fundo, menos ainda a compreendem e não sabem lhe deduzir as consequências. Contudo, o seu objetivo, o objetivo das máximas evangélicas, ou seja, dos trechos dos evangelhos que contém, porque nos evangelhos nós vamos ter história, né? Nós vamos ter os milagres, as predições e os trechos que correspondem aos ensinos morais. Então, nesse livro, Kardec ele vai se ater às máximas evangélicas, aos ensinos morais que Jesus nos deixou. E ele vai dizer, então, que o objetivo delas é ser um código moral universal, sem distinção de culto. Então, isso aí que Kardec nos apresenta é muito interessante e merece que reflitamos mais de uma vez sobre essa frase dele. Porque o que acontece é o seguinte, veja, Kardec lança o Livro dos Espíritos. Ali, ele vai apresentar os fundamentos de uma doutrina. Veja que ali é um resumão, digamos assim, do Espiritismo. Ele começa falando de Deus, que é
uma das grandes questões da filosofia, Deus, de onde é que eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde é que eu vou quando eu morrer, se é que eu vou para algum lugar. Essas sempre foram, né, as grandes perguntas da humanidade. Então, no primeiro livro ele nos apresenta isso. No segundo livro, bem, no primeiro, o livro dos Espíritos, agora nós sabemos, há Espíritos. Nós somos Espíritos. Aí no segundo, o livro dos Médiuns, ele vai nos trazer como podemos nos relacionarmos com os Espíritos, né? O livro dos Médiuns. E é exatamente esse livro que vai subsidiar, inclusive, a organização, vai dar um formato mais ou menos padronizado a quase 1000 centros pelo mundo. Livro dos Médiuns. Bem, agora eu já tenho uma noção de Deus, que não é mais aquele senhorzinho barbudo, brabo, né? Que se eu fizer algo errado ele vai me castigar, não. Agora eu tenho consciência de que Deus não é quem, mas o quê. É uma inteligência maior que está em todo o universo, que criou tudo que existe. Agora eu sei que os espíritos existem, que existe o plano espiritual, de onde eu vim para onde eu volto. Mas faltava uma coisa. Tá, mas eu também sei que quando eu for para o lado de lá, eu posso ir para endereços diferentes. Eu posso ir para o endereço 5 estrelas, né? Eu posso ir para uma cidade, numa hipótese mais leve, uma cidade espiritual muito feliz. Ou posso ir até, né, para uma outra esfera ou para um planeta feliz. Mas eu posso ir para um endereço que não vai me agradar muito, né? Eu posso estar me conduzindo para ir para uma região de umbral, uma região de sofrimento. Tá, e aí? Como é que eu faço para definir para onde é que eu vou depois daqui? Aí a resposta seria através do comportamento, através das práticas, através do nosso desenvolvimento moral. E é por isso, então, que ele vai nos trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, inicialmente, né? A imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, porque é um livro onde Kardec juntou as mensagens recebidas dos Espíritos que tratavam da nossa conduta, do nosso esforço em melhorarmos do ponto de vista moral. E aí ele começa a ver, ele começa a trazer para esses blocos de ensinamentos dos Espíritos as máximas evangélicas, os ensinos morais de Jesus, que ele já tinha falado isso. Tudo isso aqui ele já tinha dito, mas nós não entendemos. Aí é quando ele começa, a ir juntando. É por isso que cada capítulo começa com um versículo, vários versículos de algum evangelho, e depois vem aquelas mensagens lá. Então, esse livro inicial, né? Em agosto, ele lança em abril, em agosto, ele vai introduzir um capítulo novo, que era o capítulo das preces, que não tinha. E nas edições seguintes, alguns amigos, conversando com ele, vão sugerir que ele mudasse o nome, porque estava causando um certo tumulto, sobretudo nos ambientes, digamos assim, nas igrejas, né? E em novembro de 1865 sai a terceira edição reformulada, que é essa que nós conhecemos, nós temos, digamos assim, né? Agora, vejam uma coisa interessante. Quando Kardec, no ano anterior, ia lançar o livro, isso está em Obras Póstumas, né, de Kardec, aí tem uma mensagem que ele tinha anotado.
tem uma memória que ele tinha anotado de uma conversa que ele teve com um espírito durante uma sessão lá, mediúnica, né? E aí ele começa dizendo assim, eu estava trabalhando nesse livro e não disse a ninguém. Era um trabalho assim meio que, não vou dizer em segredo, mas uma coisa bem reservada. E ele resolve perguntar para o espírito assim, que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? E aí o espírito, né, começa a dizer, esse livro doutrinário terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Aí lá na frente, o Espírito diz para ele assim, que ele pergunta, e o clero vai dizer o quê? A igreja, né? Aí a resposta foi, o clero gritará, heresia, porque verá que atacas sem rodeios as penas eternas e outros pontos sobre os quais ele apoia a sua influência e o seu crédito. Lembra da história de heteronomia e autonomia? Está aí. Ele estava atacando a heteronomia. Exatamente esses conceitos que quando você pensava diferente daquilo que era para fazer, né, você era um herege. Então, e ainda, ele ainda disse assim, gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação de um livro dos Espíritos, cujos dados principais a rigor, eles poderiam até aceitar. Mas porque é no Evangelho, né, que Kardec, ele vai começar de fato nos estimulando a pensar. Você não precisa acreditar no que eu estou falando, não. Mas eu estou dizendo onde foi que eu estudei. Então eu sugiro que quando chegar em casa, dê uma olhadinha e verifique se faz sentido. É assim que funciona. Então Kardec vai dizer assim, ó, no capítulo 1, que diz eu não vim destruir a lei, ele traz uma informação muito interessante. Na verdade, é uma orientação. Ele diz, o Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então, no passado, as civilizações mais antigas, né, o que é que se fazia? Se buscava apresentar os ensinos morais, inclusive, de forma alegórica. Porque imagine, há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, se você começa a falar de relações entre o plano material, o plano espiritual, amar aquele, perdoar aquele que lhe fez o mal. Então, naquela época, era uma época em que nós ainda estávamos numa situação, digamos assim, atrasada do ponto de vista moral e intelectual também. Não era fácil entender coisas assim. Então, por exemplo, em vários momentos se quis dizer, gente, menos, né? Vamos diminuir tanto ódio, tanto rancor, porque vai chegar um momento que esse mal, mas por outro lado, né, se dizia também, mas tenhamos esperança, porque vai chegar um momento que o mal vai estar de uma forma tão disseminada que Deus vai tomar uma providência. Então se usava alegorias, por exemplo, falando de animais, digamos assim, né, se associava ou a figuras mitológicas para representar o mal. Então, por exemplo, tinha um dragão, quando o mal estava muito grande, ele falou assim, o dragão está grande e está balançando o rabo. E quando o dragão balança o rabo, derruba estrelas. Isso está no Apocalipse, ó. Capítulo 12 do Apocalipse. Apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo,
com 7 cabeças e 10 chifres, sua cauda arrastava um terço das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. Tá danado, o que é isso, né? O dragão balança o rabo e sai derrubando estrela. Gente, a falta de utilização dessa chave que o Espiritismo nos oferece, ainda hoje leva pessoas, hoje, no dia de hoje, a dizer: olha, eu tive uma visão, eu tenho contatos com espíritos que estão me dizendo que a Terra vai passar 3 meses no escuro. Possivelmente a base é essa história do rabo do dragão derrubando estrela. Vai derrubar tudo e vai ficar tudo escuro, não é? Mas Jesus, ele já deu a dica para a gente. Está lá em Mateus capítulo 24, quando ele disse: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Mas só que na sequência ele diz: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Vocês reconhecem essa parte? Não? Reconhecem, é porque não estão lembrando. Prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Está aí. No momento em que a Europa, porque esse prefácio, essa mensagem, ela foi ditada num período de guerra que se aproximava entre a Itália, a Áustria, depois a França. Então o mundo vivia um período de conturbação. Mas ao mesmo tempo, o ambiente cultural e científico permitia a chegada do Consolador. E veja, aquelas mesmas mensagens que estão lá no Apocalipse, que serviram, que Jesus também já tinha falado para os seus discípulos, essa mesma mensagem ela vai ser trazida agora com a chave, ou seja, de forma bem clara, para a gente entender direitinho o que significa estrelas caindo do céu. São os espíritos superiores sendo enviados por Jesus para nos ajudar, para nos esclarecer. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E lá no final, né? Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Mensagem do Espírito da Verdade. Daqui a pouco nós vamos falar também no Espírito da Verdade, porque tem várias mensagens dele no capítulo chamado O Cristo Consolador. Mas, então esse é o contexto, né? Essa é a apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos convida a estudarmos. Então veja, o convite da doutrina espírita ou do espiritismo não é que, por exemplo, saiamos de casa quando vamos para por exemplo, uma palestra, eu vou lá como eu vou tradicionalmente para um culto de uma outra, de uma religião tradicional, qual seja, né? Eu vou lá, vou ouvir e vou receber aquilo e vou sair dali fazendo.
O convite da doutrina espírita é: eu vou lá, eu vou ouvir e vou pensar. E a partir do pensamento, a partir da minha reflexão sobre aquilo que está sendo dito, eu vou dizer o quanto disso aí tenho em mim, o quanto desse caminho eu tenho trilhado ou não. E a partir dessa reflexão, aí eu escolho, eu decido, eu tomo a decisão de me melhorar a partir desse esclarecimento. Então veja, não tem nada imposto, pelo contrário, o que se tem é um convite à reflexão a partir do conhecimento. Em outras palavras, vamos estudar. É isso. Vamos estudar o que é a vida real, que não é essa vida, né, de prazeres apenas, né, de sucesso, de glória. Não. É a vida real. O que é que eu estou fazendo aqui? Como é que eu estou vivendo aqui para quando eu voltar para a vida espiritual, para o plano espiritual? Então, a Federação Espírita Brasileira, ela tem uma publicação chamada Orientações para o Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro que traz vários capítulos, né, de autores diversos. Aí o capítulo 7º, de Nilza Pelá, ela fala sobre a análise da constituição do Evangelho. Na realidade, ela foi uma forma que ela, digamos assim, é um roteiro que ela sugere para quando nós quisermos buscar, digamos assim, orientações numa determinada linha. Então, por exemplo, o prefácio, esse que eu li um pedaço, ela diz assim, o prefácio nós poderíamos chamar de Os Tempos São Chegados, porque nesse prefácio, naquele texto, nós temos ali um sinal para que nós nos mantenhamos vigilantes para garantir a proteção dos bons espíritos. Aí eu coloco assim, nós poderíamos comparar com o que Jesus começou a falar quando ele inicia, digamos assim, o seu trabalho, né, de evangelização, que ele dizia, abandonem seus pecados e voltem para Deus. Ou seja, mudem o comportamento, né? Pecar, se afastar de Deus, mudem seu comportamento, porque o reino do céu está próximo. Ou seja, vamos mudar de comportamento, porque nós estamos aí com a oportunidade na mão de chegarmos mais rápido nos lugares bons no plano espiritual. Nós temos uma oportunidade de, a partir do nosso esclarecimento e mudança, né, de avançarmos enquanto espíritos. A introdução, ela diz assim, a introdução, nós poderíamos dizer, nela, nós podemos estudar pensando no que nós queremos e também de onde nós viemos, porque é o objetivo da obra. A introdução, ela fala também da universalidade da doutrina espírita, para que se dê crédito. Então, para que você possa acreditar, receber aquela mensagem, ou pelo menos ler e pensar nela e até pesquisar, você tem que dar algum crédito, né? Então, na introdução, ele faz toda essa apresentação. Já nos 4 primeiros capítulos, Kardec vai trazer premissas, que é sobre essas premissas que as regras de bom comportamento ou do bem proceder se assentam. Quais são elas? São todas as mensagens que estão relacionadas a não vim destruir a lei. Ele trata da evolução do pensamento religioso através das 3 revelações. O segundo capítulo é Meu reino não é desse mundo. Então Kardec agrupa as mensagens que falam da vida espiritual, que é o nosso objetivo, é o nosso destino. No capítulo 3,
que ele intitulou Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, o que é que ele vai trabalhar? A pluralidade dos mundos habitados e suas características, ou seja, ele vai trazer mensagens dos espíritos dizendo para a gente, tudo evolui, os mundos evoluem, porque os espíritos precisam evoluir. Porque, na verdade, o mundo não evoluiu para mim. Eu que preciso evoluir para, por consequência, o mundo ser caracterizado como um mundo evoluído. Né? Porque não adianta nada eu pegar um gato e colocar para dirigir um carro. Não. O carro é, digamos assim, ele tem uma tecnologia que aquele animalzinho ainda não evoluiu. Então, quem caracteriza o grau de evolução de um mundo são os moradores, e não o contrário. O 4, ele vai falar sobre a reencarnação como um processo essencial no processo evolutivo. Porque é graças a estarmos reencarnando várias vezes que nós vamos aprendendo a nos tornarmos pessoas melhores. Aí ele agregou aqui, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então ele faz esse encaixe, né, para que fique muito claro. Olha, quando Jesus falou isso, ele queria dizer isso aqui. O capítulo 5, bem-aventurados os aflitos ou os que choram. Então ela diz, esse capítulo, nós poderíamos dizer assim, é para estudar como é que nós estamos. Jorge Alahad diz, esse capítulo ele fala da lei de causa e efeito, é praticamente a mesma coisa. É aquele capítulo que vai ter aquela mensagem chamada a paciência, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E por aí vai. Então veja, nesse capítulo, nós vamos poder entender, né, por que é que nós sofremos. E ele vai dizer claramente, olha, você sofre, eles vão dizer, né? Vocês sofrem, mas a culpa não é de Deus nem de ninguém, é sua mesmo. Quem deu causa foi você. E repare, viu? Preste atenção. Se não foi nessa vida, se você não achar a causa nessa, foi em outra. Não adianta botar a culpa em ninguém. Então é aí que nós temos, né, esses esclarecimentos. E aí vem o capítulo 6, o Cristo Consolador. O Cristo Consolador, Nilza Pelar, naquele livro, ela vai dizer assim, é o capítulo que nos ensina, que nos traz orientações de como proceder. Jorge Alahad diz assim, nesse capítulo mostra o quanto os conhecimentos são consoladores. Aqui tem um detalhe interessante, que eu vou abrir um parênteses, que é o seguinte. Quando Kardec estava iniciando os trabalhos de codificação, né, de organização da doutrina, ele quis saber se ele tinha um guia espiritual. Aí ele perguntou ao médium. Aí o médium disse, você tem. E quem é? Você pode me dizer? Perguntei, ele está aqui do seu lado. Aí ele perguntou. Aí, eu não vou ler para não demorar muito, mas o Espírito assim, basta que você saiba que meu nome é a verdade. Ah, você foi alguém conhecido, famoso. Para você basta isso. E eu vou aparecer para você apenas uma vez por mês para lhe dar algumas orientações. Deu uma cortada assim, né? A verdade. Esse Espírito da verdade, ele vem trazer, então, além de orientar Kardec, né? Ele vai trazer, então, algumas mensagens fundamentais. Mas, uma coisa importante, a primeira coisa é o seguinte, é que o Espírito da verdade foi o Espírito que coordenou o processo no plano espiritual, né, e também no plano material, mas sobretudo no plano espiritual, coordenou o processo de organização, digamos assim,
da chegada, enfim, de implantação do espiritismo no mundo. Ele foi o grande líder, né? E aí, existem várias especulações sobre quem seria ele. Eu vou apresentar para vocês uma. Aí vocês pesquisam depois, tá certo? Porque também há quem diga que, por exemplo, é Jesus. Né? Mas eu vou apresentar uma que eu acho que faz muito sentido, pelo menos para mim. Severino Celestino, no livro O Evangelho e o Cristianismo Primitivo, ele vai dizer que o Espírito da Verdade é João Batista. E ele vai dizer por quê nesse livro. Ele diz assim, ó, Jesus faz uma promessa aos discípulos em suas despedidas, na última ceia, né? E ele vai dizer que Jesus promete o envio de outro Consolador. Se eu estou lhe prometendo outro além de mim, não sou eu, né? E eu vou pedir a meu Pai que mande alguém. Se eu não digo, vou pedir a meu Pai que me mande, é a lógica que eu entendi. Vou pedir que ele mande outro. Então, o envio de outro Consolador, que ele chamou de Espírito da Verdade. Por que não de verdade? Porque o Espírito, quando se apresentou para Kardec, disse, meu nome é a verdade. Que o mundo não acolheu. Aí, Celestino vai dizer assim, a missão de João Batista não foi acolhida, nem foi reconhecida pelas autoridades de sua época. E João teve um papel fundamental, né? Ele foi o precursor. Foi ele que aplainou o terreno, simbolicamente, né? Para que Jesus viesse. Então, Celestino diz, podemos entender que a forma como João aparece no deserto, pregando a reforma interior e solicitando a todos uma transformação de conduta, se enquadra perfeitamente na sua missão filosófica posterior de Espírito da Verdade prometida por Jesus. E ele ainda diz assim, em Mateus 17:11, depois da transfiguração, né, que Jesus começa lá a brilhar no Tabor, e ao seu lado Moisés e Elias, que seria, né, a reencarnação anterior de João Batista. Porque Pedro pergunta a ele, Senhor, e por que é então, né, que os estudiosos da lei dizem que Elias voltaria? Ou voltará? Aí Jesus diz para eles, mas ele já veio e eles não reconheceram. Ele já veio e eles não reconheceram. E ainda diz mais, e Elias vai voltar para restabelecer todas as coisas. Então é com base nisso que Celestino, então, considera que o Espírito da Verdade é João Batista, né? E aí tem uma mensagem, uma das mensagens, que é muito interessante, que ela começa assim, ó, mensagem do Espírito da Verdade, né? Começa assim, eu não vou ler toda porque até o tempo não vai... Mas, dever de casa, né? Capítulo 6, item 5, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha como ele começa. Venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Era exatamente o que João falava, né? Ele juntava lá aqueles que estavam transviados, né, ou desviados do caminho, e aí passava, né, apresentava lá os seus sermões. Então, esse é o capítulo 6. Entre o capítulo 7º e o 10º, Nilson Apela diz, olha, esse bloco do 7 a 10 são capítulos que nos trazem informações sobre o ideal a atingir. Então, Jorge Alahat, ele destaca assim, de fato, são capítulos em que cada um vai destacar
para nós as virtudes essenciais. Bem-aventurados os pobres de espíritos. É o capítulo que nos ajuda a trabalharmos a nossa humildade. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. São aqueles que é aquele capítulo que nos ajuda a trabalharmos a pureza de sentimentos. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, a virtude da brandura, da mansidão. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, a virtude da misericórdia. Do capítulo 11 ao 15, nós temos um bloco de ensinamentos sobre o ideal a atingir e sobre, segundo Jorge Alahá, as relações entre as pessoas, né? As relações entre os homens. Veja, amar o próximo como a si mesmo, amar os inimigos, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, honrar vosso pai e vossa mãe, fora da caridade não há salvação. Então é um bloco que nos ajuda, né, cada capítulo desse, a trabalharmos exatamente, a nós nos melhorarmos nos relacionamentos. Os capítulos 16 e 17, eles trazem o ideal a atingir ainda para nos apelar e para, 16 e 17, nos apelar. E o capítulo 18 fala das nossas dificuldades, porque é nele que nós vamos ver todas as mensagens relacionadas a muitos chamados e poucos escolhidos. E que vai falar, inclusive, do nosso convite ao trabalho, né? E ainda, os capítulos de 19 a 24 também têm a ver com as nossas dificuldades, inclusive dificuldade de trabalhar. Trabalhar, inclusive, na seara espírita, né? Então tem aí, ó, a fé transporta montanhas. Os trabalhadores da última hora. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Não separeis o que Deus juntou. Esse é um capítulo específico, né, sobre as relações conjugais. E no capítulo 23, moral estranha, é interessante que esses dois capítulos não têm mensagens dos espíritos, é Kardec que desenvolve. E ainda não coloqueis a candeia sob o alqueire, que nos convida ao trabalho e ao trabalho voluntário e a levarmos a todos, né, onde estivermos, aquilo que já conseguimos aprender. E, por fim, o capítulo 20... Então, nós temos ainda a nossa diretriz. Então, do capítulo 25 ao 27, são capítulos que têm ensinamentos que vão nos ajudar a nos fortalecermos na caminhada. Buscai e achareis. Dai gratuitamente o que recebestes. Inclusive, tem mensagens específicas para os médiuns, né? Pedi e obtereis. Aqui, ele vai falar sobre a oração. Nos ajuda a orar da forma adequada. Vai dizer, não precisa uma oração rebuscada em latim, em inglês, não sei o quê, ou correta do ponto de vista gramatical, não. É uma conversa com Deus. É uma conversa entre pai e filho, sem precisar de burocracia. E, por fim, ele nos apresenta, né, uma coletânea de preces espíritas que seria o seguinte, olha, do mesmo jeito que, é como se fosse assim, né? Do mesmo jeito que eu falei para você como é que você deve orar, inclusive a partir de orientações dos espíritos, né? Que tem uma mensagem que vai dizer assim, qual é a melhor hora para orar? Bom, o ideal é na hora que você começa a vida, digamos assim, quando você acorda, né? Mas também quando você vai dormir, porque é o momento que você está se preparando para que, enquanto o corpo descansa, você, espírito, vá para bons lugares. E por aí vai. Mas, se você ainda tiver com alguma dificuldade, está aqui uma lista de preces
e você pode aí escolher alguma de acordo com a situação. Então, veja, está sempre conforme a nossa escolha. Isso é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu não conseguiria dizer nada sobre esse livro tão importante, sobre essa obra tão importante, quanto Emmanuel, no livro da Esperança, que ele agradece a Jesus pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou ler para vocês para concluir. Em que Emmanuel diz assim: obrigado, Senhor, há um século convidaste Allan Kardec, o apóstolo de teus princípios, à revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigiste ao povo no Sermão da Montanha, e deste-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Desejavas que o teu verbo, como outrora, se convertesse em pão de alegria para os filhos da terra, e chamaste-nos à caridade e à fé, para que nos purificassem as esperanças nas fontes vivas do sentimento. Mensagens de paz e renovação clarearam o mundo. Diante das tuas verdades que se desentranharam da letra, abandonamos os redutos de sombra a que nos recolhíamos, magnetizados por nossas próprias ilusões, e ouvíamos-te de novo a palavra solar de vida eterna. Agradecemos-te esse livro em que nos induzes à fraternidade e ao trabalho, à compreensão e à tolerância, arrebatando-nos a influência das trevas pela certeza de tuas perenes consolações. Que assim seja. Muita paz para todos. Bem, queríamos agradecer aqui a João Luiz pela disponibilidade, pela brilhante explicação sobre o Evangelho, né? Esse livro que ele falou tão importante para a nossa caminhada na vida, tanto na vida terrena, em sabermos de onde estamos, né? Para onde iremos e o que fazemos, né? Aqui e para onde iremos. Então é importante que a gente adquira esse livro, quem não tiver, não é isso? Comece a estudar, porque ali está realmente todas as explicações e reflexões deixadas por Jesus. Bom, antes de fazer... Obrigada, João, mais uma vez. Prazer. Né? Nosso colega de trabalho. E eu queria dar 2 avisos. O primeiro, antes de concluir, que quem for tomar passe, quem já tomou passe lá embaixo, já fez o tratamento, não precisa mais tomar passe aqui em cima da cabine, certo? Porque já foi feito o tratamento lá embaixo. E quem não for tomar, desce devagarzinho, em silêncio, porque os trabalhos continuam. E o segundo aviso é que as palestras, dias de quarta-feira e sábado, são gravadas e são transmitidas ao vivo no Instagram. O endereço é @fmissionário da luz. Então, para concluirmos agora aqui essa parte, né, praticamente falando, nós vamos fazer a oração final, pedindo a Deus, né, que nos envolva nesse momento de alegria e de harmonia. Pai nosso, que estás no céu, em mim, em todos os lugares, Pai dos aflitos, dos seres de bom coração, dos filhos menos esclarecidos, dá-nos coragem para enfrentar as nossas provações sem desanimar e sem perder a fé. Permita que os bons espíritos iluminem nossos passos e que nossos caminhos se abram hoje, amanhã e para todo sempre. Que possamos, a partir desse momento, voltarmos para os nossos lares em paz, pedindo a Deus a companhia, a Jesus, o amigo de sempre. A gente sabe que a gente nunca está sozinho, que Ele nos acompanhe, e possamos levar para os nossos lares essa paz, essa harmonia que reinou nessa seara, nessa noite. Obrigada, Senhor, mentores dessa casa, espíritos de luz, e a todos que estiveram presentes.
encarnados e desencarnados. Que assim seja. Obrigada, João. Nada, né, filho? Muito bom. Ótimo. Sua explicação. Muito bom.